Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Em instantes iniciaremos o nosso bate-papo com o Luiz Alano, narrador do DAZN, do OneFootball, do SBT. Ele já está por aqui e vamos iniciar a nossa live, beleza pessoal? Vamos mandar aqui o convite para ele. A nossa live. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Beleza. Fala Alano, tudo bom? Fala, garoto. Como é que você tá? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Primeiramente, é uma honra para a gente estar com você aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você foi muito pedido pela galera. Faz live com o Alano, faz live com o Alano. Porque a gente já fez live com várias pessoas do mundo da narração. Luiz Alberto, André Hennick. E o seu nome foi um dos mais pedidos aqui. E estamos muito felizes. Eu falo pelo nome da Narradores Brasileiros. Muito obrigado por aceitar o convite, viu? A honra é toda minha, Gustavo. Tamo junto. Pode mandar ver. Beleza. Pessoal, se vocês quiserem mandar suas perguntas para o Alano, mandem aí nos comentários que daqui a pouquinho eu passo por vocês e passo a pergunta para o Alano, beleza? Alano, deixa eu te perguntar uma coisa, quero saber como é que foi a sua infância. Se você já gostava desse mundo de narração, se você gostava de jogar futebol ou praticar outro esporte, conta pra gente um pouquinho disso. Olha, Gustavo, a minha infância foi toda ligada com o futebol. 100% ligada com o futebol, porque o meu pai era jogador profissional de futebol. Foi jogador profissional de futebol. Então, a minha infância foi em estádios, a minha infância foi em treinos, a minha infância foi ser gandula de time de futebol. Então, foi tudo muito natural. Primeiro, eu queria ser jogador, ponto. E quando não foi possível, por conta de proximidades com a comunicação, acabou hoje estando nessa função. Meu pai era jogador, eu era criança, ouvia as transmissões das rádios que transmitiam os jogos que meu pai atuava em times de Santa Catarina, no interior. E eu ouvia as transmissões para ouvir o nome do meu pai. Eu tinha lá 7 anos, 8 anos de idade, para saber, lá sozinho no radinho, no quarto, para saber se o time ganhou, perdeu, ficava pé da vida quando o comentarista falava mal dele, enfim, normal para quem é da família, né? Mas o despertar da linguagem, da narração, já veio antes, ou veio, antes não, veio depois do despertar de querer ser jogador de futebol, porque teve uma ocasião que meu pai faz um gol e eu fiquei muito contente, só que o narrador valorizou mais o montinho artilheiro do que o gol. E eu, criança, não sabia o que era montinho, morrinho artilheiro. Fiquei muito intrigado com a frase. E pensei que fosse algum tipo de ofensa ou algo do gênero, tirando sarro, alguma coisa assim. Quando meu pai chegou em casa, no dia seguinte, eu fui questioná-lo o que era isso, por que o narrador da rádio falou mais o montinho artilheiro do que do nome dele do gol. Aí ele me explicou que era uma saliência no campo, enfim, que enganou o goleiro. Então, a partir daí, eu comecei a prestar atenção na linguagem da narração, no desenrolar do vocabulário do narrador, ainda na adolescência, infância, adolescência. E como o futebol não foi generoso comigo em termos de qualidade, e numa época lá no início da década de 90, lá 91, eu com 14 anos de idade já fui colocado para trabalhar. E por coincidência eu tinha um primo, até hoje inclusive atua, que era radialista, comunicador, então foi tudo muito fácil. Eu fui ser operador de áudio, fui ser sonoplasta de uma rádio em Tubarão, Santa Catarina, com 14 anos de idade, numa época que com 14 anos não era menor aprendiz, com 14 anos já tinha carteira assinada, tinha a mesma exigência, direitos e deveres dos adultos, e foi muito cedo, foi muito cedo. Com 14 anos eu já estava lá colocando comercial, colocando música na rádio, conversando com os adultos, com os operadores, com os comunicadores, e os componentes da equipe de esportes da rádio, tal, eles já me conheciam boa parte, porque como eu era filho de um ex-atleta, eu vivia no estádio de futebol, eu vivia em treinos, eu tinha sido gandula, então as pessoas me conheciam, sabiam quem eu era. Então a proximidade com a equipe de esportes foi muito rápida, e no ano seguinte, com 15 anos, eu já estava começando a falar na rádio, e anunciando gol, sendo plantão, começando a fazer reportagem. A história é bem longa, mas essa foi o início da trajetória. Foi nessa rádio aí que você começou fez as suas primeiras narrações ou você só fazia plantão esportivo, como você falou?
Não, não, a narração veio depois. Nessa rádio eu fui operador, basicamente, fazia reportagens, acompanhava treinos dos clubes, apresentava programas, fazia plantão e estudava, fazia plantão, né? Estudava e fazia operação de áudio, fazia sonoplastia ao mesmo tempo. Então, meu dia era todo preenchido nisso. Trabalhava na rádio pela manhã, à tarde eu ia fazer reportagem e à noite eu estudava. Então, foi nesse período de bastante intensidade, com uma adolescência, infância, adolescência e juventude, tudo muito junto, muito rápido, muita energia despertada com a comunicação. Mas não foi nessa rádio, que é a Rádio Tubá de Tubarão, que eu trabalhei até 94, e ali com 17 anos, por aí para 18 anos, eu já comecei a criar asas e voar sozinho para ser locutor mesmo. Eu fui trabalhar numa outra emissora e só depois de 3 anos que eu comecei a narrar de fato, ainda tendo essa maturação dentro do esporte como repórter, como plantão, como apresentador, e ali por 98 que eu comecei a narrar futebol, futebol amador, sem glamour, com carteira escolar à beira dos campos de futebol, em cima de caminhão, debaixo de chuva, em cima de vestiário. Aí foi todo um início de uma trajetória que começou pelo futebol amador. Eu pedi para o pessoal colocar perguntas para você na caixinha de perguntas. Tem uma pergunta do Jeová, na Underline FEC. Ele perguntou para você, pediu para mim perguntar para você, qual foi a principal dificuldade de você ingressar na carreira, né, no jornalismo esportivo, na locução esportiva? Olha, a dificuldade hoje talvez seja até um pouco diferente, né? Porque era muita prática, então você errava demais. Imagina, um menino de 15 anos, 16 anos, sabendo falar as palavras em português direito ainda, então eram muitos erros de concordância, era muitos erros e as pessoas sempre foram muito cruéis nesses erros. Mas esse ensinamento e essa liberdade de poder atuar, o que hoje em dia é muito difícil, garotos dessa idade, de 18, 19, que têm sonhos, de 20 anos, que têm sonhos de narrar futebol, eles não têm espaço para narrar numa emissora comercial. Aí criam lá suas rádios webs, fazem as suas transmissões no Instagram, criam sua página no YouTube para poder praticar. Talvez seja mais fácil? Sim. E na minha época era uma época comercial, né? Então eu era um aprendiz, mas estava lá lendo a pasta comercial, ou seja, qualquer erro tinha um impacto muito grande no anunciante. Então foi a base de erros e acertos que fui cunhado, foi todo esse início, toda essa trajetória. Dificuldades existem, né? Sempre da desconfiança, que você não tem a capacidade. Até hoje existem pessoas que colocam ponto de interrogação no seu trabalho depois de tanto tempo, né? Principalmente quando você não é um cara conhecido, pelo menos se a pessoa não conhece. Se a pessoa não te conhece, talvez você não seja um cara ideal para aquela função. Eu imagino numa época de preconceitos ainda muito mais exacerbados, uns 25, 30 anos atrás. Então as dificuldades foram muitas, mas todas superadas com louvor. O Alano, você sofreu algum tipo de racismo, algum tipo de discriminação no começo da sua carreira? Gustavo, sim. Gustavo, tem vários tipos de racismo, desde daquele rasteiro, daquele sujo, daquele velado, que existe hoje ainda muito forte, quanto o aberto. Mas até esses dias eu dei uma entrevista para um rapaz da Estadão e falei que eu gosto muito de falar sobre esse tema, a gente precisa falar, nós precisamos abordar para quem está chegando agora, porque a responsabilidade depois que você ingressa no mercado tão competitivo, né, tanta gente boa e consegue ter espaço numa TV fechada importante, como foi no caso do Sport TV, consegue ter espaço numa rádio importante, como no caso da Rádio Gaúcha, consegue narrar numa TV aberta, como no caso do SBT, você vira uma referência. Então você tem que falar, você tem que abordar e você tem que encorajar quem vem junto com você, quem você está espelhando, né? Quem se espelha em você, então, se esse cara conseguiu, eu também consigo. Mas na minha entrevista eu falei o seguinte também, que a gente tem lugar de fala, não só para falar sobre racismo, né?
que muitas vezes quando se lembram, não, tem o Alano e tem tão pouco, né? Tem o Júlio, tem mais esse aqui, tem pouco. Então, o meu lugar de fala é para falar sobre racismo, mas é para falar sobre futebol, é para falar sobre comunicação, mas as histórias são muitas, Gustavo. São doloridas, são doloridas. E até eu não me sinto muito confortável para falar de tantas. Até algumas eu já falei em algumas entrevistas, como abordagem de bancos, numa cidade que eu trabalhei em Caxias do Sul, como uma chamada de atenção de um dono de uma rádio, quando fui me apresentar, ele não sabia que eu era negro e disse que se a cidade ali existia um histórico de racismo, né, de intolerância, de que se eu fosse abordado num estádio e ser xingado, eu era para não ter reação, eu era para deixar relevar, porque é assim mesmo. Então isso aconteceu já há mais de 15 anos, 18 para falar a verdade. Só que se fosse hoje, a minha reação seria diferente, né? Numa época mais jovem, eu fiquei assim onde eu vim me meter. Mas foram as inúmeras situações, como de diretor de TV dizendo que eu não tinha perfil para televisão, depois de já estar atuando no mercado, que eu tinha só perfil de rádio. Então, há várias histórias, Gustavo, que a gente fala aí sobre tópicos, mas acho que o importante é salientar que a gente conseguiu furar, conseguiu ultrapassar, conseguiu sair desse muro gigantesco que eu consegui superar, mas sempre tenho que provar, né? Sempre tenho que provar, porque qualquer falha talvez seja maior do que outra, mas estamos aí. Que as pessoas se encorajem, não tenham medo e vamos em frente. São episódios e fatos lamentáveis, mas com certeza você calou a boca deles e está calando com seu talento, porque você é muito bom no que faz, Alano. Em 2005, Alano, você estreia na TV, né, na TV Com em Florianópolis. Se eu não me engano, foi uma das mesmas emissoras que o Jader Rocha, narrador de Sport TV, também começou. Conta pra gente como foi esse começo lá na TV, ô Alano. 2005 foi o início da TV, diante de uma trajetória já... Começou em 91, né, que eu citei. Então já tinha uma trajetória no rádio. Foi linkado com a narração do rádio, né? E eu me considero ainda um narrador de rádio também. Então, lá em 2004, eu fui contratado pela RBS em Florianópolis para ser narrador da Rádio CBN em Florianópolis. No ano seguinte, em 2004, abriu-se uma oportunidade de narrar na TV Com. Na época, quem está vendo aí nosso bate-papo, lembra que o Grêmio estava na Série B em 2005, então a RBS de Porto Alegre, que era a cabeça de rede, comprou os direitos da Série B para a transmissão das equipes catarinenses e gaúchas. Eu estava em Florianópolis, então a parte das transmissões das equipes catarinenses ficou comigo e mais um ou outro narrador que estava por lá também. Então eu narrei Criciúma, narrei Avaí, na época que estava acho que eram as duas equipes que estavam na Série B, se não me engano. Então foi o início de uma trajetória dentro de um estilo de TV. Eu narrava na rádio CBN, e foi um início onde eu comecei a construir o meu estilo de TV. Eu não queria fazer a mesma coisa que fazia na rádio, então eu praticamente tentei fazer isso, né? Zerei o meu estilo de rádio e comecei a mirar naquilo que eu achava legal na TV. Foi muito demorado para eu encontrar um estilo que talvez eu tenha hoje e não está ainda lapidado totalmente. Talvez não, a gente sempre vive melhorando, né, Gustavo? A gente está sempre melhorando. Eu sempre bebi numa fonte, falando de TV, e faço isso até hoje, do Galvão e do Luciano, da década de 80 e da década de 90. Não o Galvão de hoje, não o Galvão dos anos 2000, o Galvão dos anos 80 e 90, ali até 98, 99, 2000, que tem gravações de vídeos completos aí no YouTube, e o Luciano do Vale, que é um estilo que talvez encaixe bastante, que eu gosto, da década de 80, da década de 90, então eu bebo nessa fonte. Até hoje, uma vez na semana, eu sempre vejo vídeos desses caras, que é o que me inspira, que é uma narração objetiva, sem muito frufru, e respeitando o evento, o jogo, né? Na época que o narrador não era mais importante que o jogo. O evento era mais importante para o telespectador. Hoje, talvez, diante de tanta rede social, tantos likes, a gente tenta chamar mais atenção para si, mas eu tento fazer algo que o evento é o importante, né? Que a transmissão, que o jogo, que o atleta é o artista e não quem está transmitindo. Quem está transmitindo, né?
quando a gente chama muita atenção, tem dois caminhos, né? Ou você é odiado ou você é amado. Então eu tenho um estilo de valorizar o evento, não chamar mais a atenção para mim. Então, em 2005 foi o início da televisão, junto com a rádio, e eu segui fazendo essa dobradinha até, Gustavo. Cara, foi tempo, hein? A minha estreia no Sport TV Premiere já foi nessa época de TV Com, porque eles contratavam os profissionais das filiadas da Rede Globo. Então eu comecei a fazer, o primeiro jogo que eu fiz no Sport TV Premiere foi Figueirense e Fluminense, em 2005, junto com o rádio, e depois eu fui para o Rio Grande do Sul, trabalhando na Rádio Gaúcha, também na TV Com do Rio Grande do Sul, e fazendo a mesma coisa, né? Transmitindo lá mais eventos na TV Com, que era futsal, basquete, vôlei, apresentava um programa junto com o comentarista Maurício Saraiva, e aí, claro que dentro do Rio Grande do Sul, com o poderio das equipes gaúchas, com o Grêmio e o Inter, a gente acaba tendo um pouquinho mais de visibilidade, eu narrei dezenas e dezenas de grenais, e aí no ano de 2019 foi o ano que eu saí do grupo, da RBS, da Globo, enfim, aliás, 2015, já estou pulando as etapas. Em 2015 eu fui contratado para ser narrador aí exclusivo do Sport TV. Tem uma pergunta aqui do Leandro, que ele está falando assim, ó, em relação ao rádio, ele está falando assim, ó, eu quero perguntar para você, Alano, o que mudou das transmissões do rádio quando quando está em off e não precisa aparecer no vídeo? Ele está perguntando isso. O que mudou das transmissões de rádio, quando o narrador não precisa aparecer no vídeo, talvez acho que ele confundiu a questão da TV também, porque transmissão em off... Bom, vou responder as duas questões para a gente abordar tudo. Então, o que mudou do rádio para fazer transmissões em off fica mais prático, você não precisa viajar, mas fica mais frio, porque o lugar de narrador é no estádio. O lugar de narrador é para sentir o cheiro ali do churrasquinho de gato, da tiazinha, né? Às vezes até um cheiro desagradável do fumante ali próximo da cabine, sentir o clamor da torcida por um erro da arbitragem, criticando o técnico, aplaudindo o gol, ou vaiando. Então, esse ambiente, essa adrenalina, o narrador tem que estar. Só que hoje, a crise, o rádio hoje está vivendo um período, TV também, né? Bastante complicado em termos financeiros, então fica muito mais confortável você ter ali a telinha, pagando o Premiere, ou tendo outra TV, no caso, que tem os direitos, transmitido do seu estúdio, e aí fica uma transmissão mais fria, né? Com menos problemas, porque dificilmente dentro do seu estúdio você vai ter problema, quando no estádio os problemas podem acontecer. Eu viajei o Brasil inteiro, desde 2002, conheci aí quase todos os estádios brasileiros narrando, então tive esse privilégio, tive esse Copa do Mundo também. Narrar do estádio é diferente, a tonalidade, o tom da tua voz sai um pouquinho mais alto, você vibra mais. E quando você está no estúdio, você tem que tentar se transportar como se estivesse lá. Então, é um exercício. Acho que a mesma pergunta vale para a TV, transmissões em off-tube, né? Que são já mais comuns do que no rádio. E eu falo a mesma coisa, é a mesma situação. O ambiente, o narrador mesmo é o narrador que está lá no estádio. Hoje em dia, muitos narradores se fazem dentro de estúdio. Eu conheço colegas que hoje estão de ponta de linha, em ponta de transmissões de grandes emissoras, que narraram muito mais em estúdio do que em estádio. Narraram muito mais campeonato inglês, italiano, dentro de um estúdio, e não tem aquela vivência do estádio. Então se sentem, eu conversei com vários, e se sentem assim um pouco incompletos como narradores pela falta de rotina dentro do estádio de futebol. Bom, agora com a pandemia, então, está todo mundo dentro do seu estúdio, né? Mas aí, a gente voltando um pouquinho, 2 anos atrás, já existia essa normalidade de narrador dentro do estúdio, que é uma pena, né? Mas não somos nós que pagamos, né, Gustavo? A gente tem que obedecer. Vamos lá, o importante é estar na escala, como diria um amigo meu, o importante é a gente estar o nome ali na nossa escala, a gente está narrando o jogo, isso que importa. Alano, você falou que linkava às vezes rádio e TV. A maior parte da sua carreira foi assim. Você ficou com algum vício, por exemplo, alguma mania que tinha no rádio que você levou para a TV, e se isso lhe atrapalhou de certa forma, ou no rádio ou na TV? Não sei se ficou com algum vício. Eu acho que eu me soltei mais como narrador de TV depois que eu parei de fazer as duas coisas.
fiquei mais solto, porque eu me preocupava tanto, sabe, com essa sua pergunta, me preocupava tanto em as pessoas não ficarem, você está fazendo rádio na TV, que a minha transmissão talvez fosse até um pouquinho mais presa para eu ter esse chip trocado. Eu trocava o chip e é difícil. Tem poucos caras que conseguem, tem bons caras hoje que fazem isso, o Marcelo Duó, e alguns outros que conseguem ter essa habilidade de fazer rádio e TV. Eu fiz durante muito tempo, mas eu confesso que de 2015 para cá, quando eu parei de ter essa dobradinha rádio e TV, eu me senti mais confortável, me dediquei a um veículo só, a um estilo só, e desde então eu me foquei nisso, parei de ouvir transmissões de rádio, não porque eu não gostaria, mas para que ficasse focado naquele estilo que eu queria melhorar, queria alcançar um nível de excelência melhor do que eu já estava, mas me atrapalhava. Mas eu acho que não deve ter desagradado quem escalava, porque eu consegui melhorias na minha profissão, eu consegui tanto na rádio, chegando numa rádio gaúcha, que foi uma rádio espetacular que eu trabalhei por pouco tempo, porque aí eu saí para o Sport TV e consegui essas conquistas, mas eu confesso que não é fácil, viu? Não é fácil você fazer rádio no sábado, TV no domingo ou vice-versa, são estilos diferentes. O rádio, você tem que escrever tudo o que está acontecendo, aquela metralhadora, aquela loucura, e a televisão ela te desafia porque o camarada está te vendo, Gustavo. O camarada está te vendo. Então, engana-se quem pensa que é mais fácil narrar na televisão do que narrar no rádio. É difícil igual, mas a televisão ela te desafia muito. Se você narrar o jogo igual narrar no rádio, chega uma hora que, dependendo do gosto da pessoa, porque hoje narrador também é gosto, né? Talvez o narrador que você goste, eu não tenha tanto gosto assim. Não existe uma unanimidade hoje entre os narradores. Existe uma hierarquia de ponta ali, de tabela, de segundo, terceiro escalão, mas, de repente, o que você gosta não é o que a galera gosta. Enfim, não existe uma unanimidade. Bacana, Alana. Tem uma pergunta aqui do William que é um pouco assim, inusitada e talvez já vai colocar um pouco na parede. Ele está perguntando assim, ó. Você prefere narrar uma rodada final de Campeonato Brasileiro com o time a um ponto do líder para ganhar a competição, ou prefere narrar uma partida de final de campeonato, como, por exemplo, Flamengo e Vasco? Final de campeonato. Sem dúvida, né? A pergunta é se eu preferia narrar um jogo de pontos corridos, de um time para ser campeão a um ponto, é isso? Isso, uma rodada final. Por exemplo, igual está Inter e Flamengo disputando o título agora, por exemplo, chegar na última rodada, o Flamengo passa precisando de um ponto para ser campeão, ou o Inter precisando de um ponto para ser campeão, ou narrar uma final de campeonato. Porque na verdade as duas seriam finais, né? Seria o sentimento é o mesmo, uma rodada final a um ponto, então é clima de final. E uma final Flamengo e Vasco, ele já citou dois times, enfim, eu tô na final. Então, a final é a final, de repente o jogo que eu tô narrando, o time não é campeão, né? Desse primeiro exemplo que ele deu. Mas então, não tem parede não, pode vir mais perguntas aí. Eu fico com a final, Flamengo e Vasco. Tem uma pergunta aqui do Rafael dos Santos, que ele está perguntando como é que foi trabalhar no Grupo Globo, e eu vou aproveitar a pergunta dele e perguntar para você como foi a sua chegada lá no Grupo Globo, narrando lá no Premier e no Sport TV, principalmente os jogos lá do Rio Grande do Sul, da dupla Grenal. Foi bem legal, só tenho boas lembranças, elogios, eu posso dizer até que se eu sou um narrador de TV hoje, desde 2005, foi muito que o Grupo Globo me ajudou. Né? Me ajudou talvez mais do que as emissoras que eu trabalhei, das afiliadas. Né? Talvez as afiliadas não acreditassem tanto quanto o pessoal do Rio acreditava. Esse é o meu testemunho. Né? Muitas vezes as afiliadas, eu falo das Santa Catarina e Rio Grande do Sul, preferiam que eu narrasse mais na rádio, no rádio, ou nas rádios, do que estivesse à disposição deles na televisão. Então, quem me chamava, quem exigia a minha participação, quem falava, não, escala o Alano, foi o pessoal lá do Rio de Janeiro. Então, eles me ajudaram, eles gostavam mais de mim como narrador lá no Rio do que o pessoal do Sul. Então, eu devo muita coisa do meu crescimento, do que eles acreditaram no meu potencial, eles acreditaram mais em mim do que eu pensava que poderia entregar, porque no ambiente que eu vivia, eles não queriam praticamente, eu não
gestores não me davam muita moral para dizer, não, menino, segue aí que você está bem. Então, eu não ouvi essas afirmações e, em contrapartida do Rio, eu ouvia elogios e até, então, ser contratado de maneira definitiva. Então, claro que chegou um determinado ponto em que eu esperava um pouco mais, no sentido de aproveitamento, no sentido de não ficar apenas no Sul, que foi muito bom. Eu narrei Libertadores, Copa do Brasil, Grenal, que é um clássico maior, um dos maiores, né, se não o maior do Brasil, não tem absolutamente nada a reclamar, mas chegou um determinado momento que eu via que eu poderia entregar um pouquinho mais. Eu poderia fazer outros eventos, como hoje faço, e foi uma decisão acertada. O presente mostra que foi acertada, que acabei indo para o DAZN, que hoje não está tão forte como entrou, mas continua no mercado, narrando jogos de italiano com o Cristiano Ronaldo, de francês com o Neymar, de campeonato inglês, de Copa da Inglaterra, de Sul-Americana, de jogos do Fortaleza, com o Independente na última temporada, fiz jogo do Vasco, do Fluminense, do Galo, do Atlético Mineiro, enfim. Fiz eventos que, se eu tivesse ainda na empresa anterior, eu não ia fazer. Então, foi uma passagem assim bem bacana, arriscada, mas mostrou-se acertado. Ainda falando sobre o Sport TV, você narrou lá a Olimpíada, né, do Rio, e foi um esporte meio curioso, que foi o hipismo, se eu não me engano, que você narrou, né? Conta pra gente como foi essa experiência de narrar a Olimpíada e também se você teve alguma dificuldade para aprender desse esporte que não é tão comum aqui no Brasil. Olha, a lembrança boa que eu tenho da Olimpíada é o intercâmbio que eu tive com os colegas. Ficar, não lembro quanto tempo eu fiquei, acho que foram 3 semanas, um período quase completo da Olimpíada. Então, nós tínhamos um encontro diário, pela manhã cedo, de todos os narradores. Aí veio narradores de todo o Brasil. Então, os colegas bem legais que a gente conhecia só de televisão, os jantares, os almoços, os jogos, os eventos. Como eu estava com o crachá, né, a credencial, então, no momento em que eu já terminava ali o meu hipismo, eu vi basquete da Espanha, da Argentina, eu vi jogo de handebol do Brasil, enfim, eu vi vários eventos ao vivo, mas o hipismo não foi legal. Não foi uma experiência... não é que não foi legal estar lá, mas não tenho lembrança assim. É um esporte monótono, né? Foi bastante estudado, bastante trabalhado, um público bem pequeno. Mas, enfim, Gustavo, foi legal estar presente, né? Estava eu nesse esporte, ficamos eu e Linhares Júnior durante quase 2 semanas. E o hipismo não é só o salto ali sobre os obstáculos, né? Tem outras modalidades, cross-country, esqueci o nome do carro, do animal, né? Faz como se fosse um balé, esqueci agora como é que se fala, mas é um barato, assim, era engraçado. Mas eu fiz também alguns jogos de futebol feminino, né? Não da seleção brasileira, mas foi bacana. A experiência foi ótima. Como eu falei, no intercâmbio com os colegas, a gente aprende, porque se aprende muito, Gustavo e amigos. Às vezes se aprende muito num jantar, num almoço com colegas experientes, ou colegas da sua geração que contam histórias e problemas e conquistas que eles conquistam na sua região. Então, o intercâmbio é um aprendizado. Então, foi um aprendizado muito legal a presença nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Passando aqui pela galera, o Gerson Vitor está perguntando para você. Alano, como é que faz para você conseguir identificar alguns jogadores? Tem algum macete? Isso que me mata na hora da narração. Olha, o macete é você acompanhar tudo. Porque a narração não é apenas apitou árbitro, bola em jogo. Não, você tem que se preparar antes. Vamos lá. Narrar um Palmeiras e Santos numa final de Libertadores, você sabe os jogadores, você conhece. Você não vai errar o Marinho, o Soteldo com 1,5 m, você vai saber que é o Soteldo. Agora, você vai narrar um jogo, o Lille contra o Dijon, no Campeonato Francês. Aliás, esse foi um jogo que eu narrei agora no domingo. No domingo pelo OneFootball. Aí já é mais desafiador. Aí você tem que ver os compactos dos jogos anteriores, estudar jogador por jogador, ter outro tipo de entrega para você não errar, para você conhecer. Mas é claro, vamos lá, eu narrei também muito jogo de Série C nessa temporada pelo DAZN. Também é desafiador. Você vai fazer um jogo do Imperatriz
lá do Maranhão, contra o Jacuipense da Bahia. Tem pouco jogador conhecido. Então aí sim, você tem que se estudar a mesma situação de Lille de Dijon, de Olympique de Marseille e Nîmes. Vou fazer um jogo no final de semana do Leipzig contra o Schalke 04. É tudo igual. É o estudo, é o preparo, porque a narração não é só você ir lá e gritar gol, você falar uma palavrinha para engraçado. Não, a narração é estudo, amigo. É preparo, você tem que se preparar. Você tem que entregar, porque quem para ver qualquer tipo de transmissão, ele quer ser informado, ele quer ser bem informado. Ele está esperando algo do narrador e do comentarista, principalmente nessas equipes outsider, nessas equipes que não são as maiores, né? Não é um Flamengo, não é um Palmeiras, não. Você está narrando lá jogos de equipes pequenas no futebol brasileiro, então você tem que saber identificar. Vai acertar 100%, Gustavo? É difícil, hein? É difícil o narrador que passa 90 minutos sem errar uma situaçãozinha. É difícil. Eu tento. Às vezes eu consigo, principalmente quando você pega um Grenal, por exemplo, você não pode errar. Você não pode trocar o D'Alessandro por quem? D'Alessandro pelo Galhardo, né? Você não pode narrar o Grêmio e trocar o Jeromel pelo Kahneman. O torcedor te mata. O torcedor, não, peraí, esse narrador é louco. Entendeu? É um pouquinho mais fácil. Mas você pega essas equipes que eu te citei, é mais desafiador. No rádio, tudo bem que hoje em dia o ouvinte está lá, muitos deles ouvem o rádio e veem uma transmissão na televisão. Mas o rádio você dá uma erradinha aqui e vai tocando o repórter, enfim, passou. Na televisão o camarada está te vendo. Então, aí a pergunta, para resumir a pergunta, como é que faz para não errar nome? Estuda, prepara, vê a foto do jogador. E claro que nos primeiros 10 minutos eu tenho essa rotina. Né? Nos primeiros 10, 15 minutos é onde você está ali tateando para ver quem é quem. Né? Você vê que o camisa 10 está com a camisa mais para dentro do calção, ou está com uma meia mais arriada, que o camisa 8 está com o cabelo na régua, que o outro tem um bigodinho, que o outro joga com uma munhequeira. Então você vai pescando, identificando, e a partir dos 20 minutos do primeiro tempo eu já não preciso da folha. Tem sido assim na minha carreira. É prática, né, pessoal? Você sabe, né? É uma prática. Para quem pergunta, a gente fica... é uma pergunta recorrente que o narrador recebe. Como é que você faz para identificar? É a prática. É a prática. Claro que hoje em dia, com 10 substituições, 5 de cada lado, aí fica um pouquinho mais difícil. Chega um momento que você tem que, não, peraí, onde é que está a minha folha? Você tem que começar tudo de novo. Antes eram só 3, agora é 10. 5 de um, 5 de outro. Não sei até quando vai isso aí. Aí já ficou um pouquinho mais complicado. Mas, para resumir, é isso aí. A prática é o estudo. E fazendo isso já há um bom tempo, a gente fica um pouquinho mais calejado. Eu senti na pele essa dificuldade aí. Teve um jogo que a gente foi fazer pela nossa web rádio. Eu estava lá nesse jogo da Série C, entre Paysandu e Botafogo da Paraíba. E a câmera lá no Mangueirão é muito distante um pouco do campo. Eu estava sentindo dificuldade de identificar os jogadores. A numeração, principalmente dos jogadores do Paysandu, era horrível. E eu senti um pouco dessa dificuldade. Se eu não visse alguns compactos, alguns jogos de você narrando do Dom Monsanto no DAZN, eu não ia saber o nome dos jogadores do Remo não, do Paysandu e nem do Botafogo da Paraíba, né? Porque a câmera principal era muito longe do campo e também o número nas camisas dos jogadores, a cor do número das camisas dos jogadores dificultava muito. Agora, falando um pouco... Tem isso, né? Tem número da camisa que não ajuda, tem iluminação que não ajuda. Aí quando você vai fazer jogo pela televisão, você pega um canal que está com uma câmera meio nervosa. Então, isso é o bom de estar no estádio. Né? No estádio você consegue... Porque você está fazendo o jogo pela televisão, os seus olhos é a câmera do camarada que está filmando. Você está no estádio, você está vendo o jogo. Às vezes o monitor vai estar mostrando um ângulo, mas você está vendo que o outro está arrumando a meia, que o lateral aqui está conversando com o técnico, de que o goleiro está tomando água, sugando o suor. Então, são alguns dos desafios, são algumas das diferenças também. Falando sobre o jogo mesmo em si, Alano, tem uma pergunta aqui do Matheus Gonçalves, que ele falou assim, ó, Alano, como é que faz para vender o jogo quando ele está ruim, entre aspas, chato? Quando não acontece nada no jogo, acontece tá aí não o 0 a 0 que você queria.
Tá aí o que você queria. Você tem que ter um pouquinho, você tem que estudar, você tem que saber tudo o que está acontecendo, que pode acontecer, e contar com um bom comentarista. Né? Um bom comentarista nesse momento te ajuda, não é só o narrador. Porque tem horas que o comentarista não te ajuda, aí você também tem que se virar sozinho. Olha, amigo, nessa hora você é a hora do narrador, é a hora que você se sente desafiado. Você pode se perder. É hora de uma brincadeira? Não sei. Pode ser, dependendo do clima do jogo. Se é um jogo que vale um rebaixamento ou vale um título, será que o torcedor recebe bem essa brincadeira? Ou é hora de uma informação, o que pode acontecer em caso de um resultado para um ou para outro, ou tentar acionar o repórter para saber quais são as opções do banco de reservas para poder mudar essa monotonia do jogo. Se for o caso, o estilo de uma transmissão, é hora de colocar o torcedor, saber a opinião dele numa hashtag da vida. Então, é um momento, se você ficar só no jogo, é complicado, é difícil. Olha, o narrador hoje brasileiro, ele narra 80% dos jogos ruins. Essa que é a verdade. A maioria dos jogos são ruins. Então, é uma rotina quase que rodada por rodada. Tem momentos do jogo, nos 90 minutos, tem momentos do jogo que o jogo para. Né? O goleiro, que é uma praga do futebol brasileiro, né? O goleiro vai lá, pede atendimento quando o time dele está ganhando, e aí pede para o seu zagueiro amarrar sua chuteira, aí ele tira a luva, aí ele pede água, ele pede atendimento, e o jogo para, e nada acontece. Então, essa é a hora que o narrador ou aciona a sua equipe, tomara que a equipe esteja boa para poder também dar aquela dinâmica, ou você aciona aquilo que você tem de informações. Né? Não está no manual do narrador, não está no curso, porque nem todo jogo é igual. Aliás, nenhum jogo é igual. Muitas coisas. A gente, quando vai narrar um jogo, a gente sabe como começa, ali o pontapé inicial, mas não sabe como termina. Não sabe. Pode acontecer um acidente no campo, a ambulância pode entrar, pode o refletor desligar, cair, você ficar 30, 40, uma hora, como já foi o meu caso algumas vezes, ficando ali segurando uma transmissão. Pode dar uma goleada pró, uma goleada contra, tem várias repercussões, a gente não sabe o que vai acontecer. Então não existe no manual, não. O narrador narra um jogo com 10 minutos, você faz isso. Com 15 você faz aquilo. Não dá. A gente sabe ali como começa. Agora, o desenrolar, aí aqui, ó, é no talento e é 100% de improviso. Muito bem. Falando um pouco do DAZN e da OneFootball que você começou a narrar, são duas plataformas de streams. E a maioria do público dessas duas plataformas são um público jovem, né? São a garotada. Eu gostaria de saber de você, Alano, se você mudou um pouco a sua linguagem para narrar dentro dessas duas plataformas, porque a maioria do público é jovem. Eu gostaria de saber de você se você mudou um pouco a sua linguagem ou manteve a mesma. Olha, eu acho que não fala em mudar, a gente fala em evolução. O desafio de cada profissão é você estar sempre em evolução. Eu não digo que mudei, talvez a gente se adapte. Né? Porque você fala para um público, não vai lá numa rádio, para um público da sua cidade, ou do seu estado, da sua equipe, você faz de um jeito. Você narra, mas você tem uma linguagem específica. Você vai fazer um jogo de um Brasileirão, duas equipes brasileiras, você trata as duas equipes, claro, de maneira igual, respeitosa. Você vai fazer um jogo de Libertadores, não tem como. Se é um time brasileiro contra qualquer time, você tem aquela obrigação, entre aspas, de dar aquela vibração maior para o time do seu país. Agora, você vai fazer um jogo de campeonato francês ou inglês ou italiano, que você citou que é um público jovem, que curte, o desafio é você ser informado, porque geralmente, eu não falo em linguagem, eu falo em informação, sabe? Porque o torcedor que para ver um streaming num jogo do campeonato, qualquer que seja, da Europa, ele gosta muito daquilo. Ele está muito informado. Então, o meu desafio, eu não vou saber tanto quanto ele, mas o meu desafio é estar bem informado com aquilo, de saber o campeonato, de saber da sua equipe. Hoje em dia, aí vamos chegar nesse relato, quantas páginas de equipes europeias é Arsenal Brasil, Barcelona Brasil, tem até do Newcastle Brasil, Mônaco Brasil. Cara, então hoje em dia
todo mundo tem os seus fãs. Liverpool, Brasil, esses caras, eles se reúnem, eles discutem, eles veem todos os jogos, ou quase todos, eles sabem das contratações, de quem entra, de quem sai, de quem está emprestado e que pode voltar, de quanto valeu a compra do determinado jogador. E geralmente eles sabem mais que a gente, porque por mais que a gente estude, se dedica aquele tempo, eu não narro toda a rodada do Liverpool, por exemplo, não estou narrando mesmo, mas vou citar um exemplo, né? Eu não narro toda a rodada. Então, tem rodada que eu vou me dedicar a um outro time. É claro que você fazendo rodada por rodada, o mesmo campeonato, você está já mais adaptado. Então, a minha resposta não é a adaptação da linguagem. A minha resposta é a entrega do produto com qualidade para a exigência do consumidor. Porque é diferente lá no glorioso campeonato italiano da Band, gente da minha idade, né, dos 40, vivia vendo os jogos do campeonato italiano, com Maradona, com o Sport, com o Ruud Gullit. Eles não tinham essa quantidade de informações que as transmissões de hoje têm, mas era o suficiente. O público não era tão exigente. O que eles poderiam falar mentiras, que não era o caso, que a gente aceitava, porque nós não parávamos para ver na internet a idade do jogador ou a nacionalidade, se o cara é da África, de Camarões, de Guiné-Bissau. Tá entendendo? Então é isso. Hoje em dia, com a internet, com o intercâmbio, a exigência que eu entendo, não o linguajar, não a gíria, eu não tenho isso. A minha narração é uma narração objetiva. O meu desafio de falar com o público jovem é ser informado. O público jovem é muito bem informado. Quando você pensa, quando você esquece de um nome ou de uma competição, eles vão lá na hashtag e já respondem em fração de segundos, porque eles são informados muito ligeiros. Então, esse é o desafio. Deixa eu passar aqui pela galera, Alano. O Wesley tá por aqui, o Luiz está dizendo que é fã da gente. O Paulinho tá falando assim, um abraço para essa figuraça que é o Alano. Tive o prazer de trabalhar com ele na Rádio Tupã, na década de 90. Tubá. Então. Paulinho Saquete, meu conterrâneo. O torcedor do Palmeiras está felizão aí com o título da Libertadores. Um abraço pro Paulinho. Muito bem. Falando em Palmeiras e falando em Libertadores, me lembra a sua chegada no SBT. Conta pra gente como foi o convite de você narrar no SBT. Acho que foi um grande desafio para você narrar em uma TV, né? Depois de muitos anos, TV aberta, e também narrar futebol para um público mais, como é que pode dizer, que acompanha mais futebol que na TV aberta, né? Eu acho que é relativo essa questão de acompanhar mais futebol. Você atinge mais gente. Sim. Você atinge um público maior, não necessariamente que assiste mais futebol. O público é exigente em todas as plataformas. Como foi o convite? Eu não esperava. Sinceramente, eu não esperava. Sabia que o SBT tinha os direitos, ia transmitir os jogos da Libertadores. E eu fui indicado, né, por um terceiro, sem eu saber. Né? Parada que trabalha no Eixo Rio-São Paulo, em uma das emissoras de TV fechada, não é do Sport TV, passado, me indicou. E depois me falou, Alano, eu estou te indicando para o SBT. Eu falei, olha, que bom, beleza. Eu não tinha, confesso, Gustavo, expectativa. E um camarada que não está no Eixo Rio-São Paulo, que tem uma gama boa de atores, qualidade também. Não que eu não confiava no meu trabalho, eu confio. Mas eu não esperava, entendeu? Não tinha ninguém conhecido, não conhecia ninguém lá de dentro e tal. Ok, muito obrigado. Vamos torcer, E as minhas gravações, jogos, transmissões, apresentações de pré-jogo foram enviadas e agradou. E para minha surpresa, boa surpresa, fui convidado sábado para o jogo da quarta. Então foi bem em cima da hora daquela primeira rodada da Libertadores. Fiquei bem contente, fiquei surpreso, porque depois que o meu nome foi para a mesa de alguém, eu fiquei curioso, né? Porque vamos ver qual profissional foi escolhido, né? Você fica com aquela curiosidade. E gostaram do meu trabalho, o Theo também já me conhecia, e ocorreu tudo certo.
pessoas falaram aí que era só para os times do Sul, não era só para os times do Sul. Eu achei até... E diminuíram, né? Porque ele está narrando lá porque é o pessoal do Rio Grande do Sul. Não. Foi tudo já acertado para os jogos da primeira fase. Deu tudo certo, foram jogos que todos eles foram líderes de audiência nas praças. Jogos da dupla Grenal, jogos do Flamengo. E agora esse, com a infelicidade do Theo de ter contraído o Covid, também narrei o jogo do Palmeiras e deu tudo certo. Já estamos aí para 2021, aguardando a chegada da próxima Libertadores para seguir colaborando com o time, colaborando com esse time. E quem sabe até o Campeonato Carioca, né? Que tem um boato aí que o SBT pode pegar o Campeonato Carioca, que são cenas para os próximos capítulos. Você falou que atinge um público maior, TV aberta, e realmente atinge mesmo, você tem razão nisso. E a repercussão, né, foi muito maior do que no tempo que você trabalhava no Sport TV e no Premier, né? Te assustou essa repercussão toda? Depois que houve o convite, eu tinha certeza que ia fazer um barulho. Ia ser barulhento, porque, imagina, né? Eu lembro que todo mundo estava falando em outros nomes, de nomes, não digo mais conhecidos, mas dos nomes da galera que faz os eventos maiores, assim, em TV fechada. E aí acabou aparecendo lá o Luiz Alano. Não, assustar não assustou, porque a gente espera por isso a vida toda, Gustavo. Né? Eu tô na praça aí, trabalhando, pô, já contei um pouco da minha história, então você faz as contas aí, comecei em 91, né? Tô com essa carcaça aqui de 30, mas eu tô na praça há um bom tempo, então a gente já recebeu alguns desafios, eu já fui subestimado a minha vida toda. E sempre tive que mostrar, todas as emissoras, a cada emissora maior que eu conquistava, eu sempre fui subestimado. Se não fosse por alguma parte da audiência, por pessoas próximas. Então a gente fica cascudo com isso. Você chega, não, peraí, deixa comigo, deixa ligar ali o no ar que eu vou fazer o que eu sei. Eu não inventei nada, não mudei o meu estilo, narrei do jeito que eu sempre narrei, entreguei aquilo que eu achava que era. Não me pediram absolutamente para fazer nada de diferente. Vai lá e faz o que você sabe, porque a gente gostou do teu trabalho, do teu material e do teu currículo. E foi assim. É pesado, é muito maior das coisas que eu fiz? Sim, mas aquilo que eu falei a respeito no começo, né? Aí você não pode mais errar. Quando a oportunidade aparece ali para você, é aquela frase, né? Melhor estar preparado e a oportunidade não aparecer, a oportunidade aparecer e você não estava preparado. Eu já estava pronto. Me sentia apto para receber uma oportunidade, ela veio na hora certa. Talvez se viesse uns anos antes, talvez eu não conseguisse entregar do jeito que eu entreguei, mas Deus foi bom e veio numa hora que eu me sentia muito confortável para fazer esse tipo de comunicação com um público tão gigantesco. Muito bacana, Alano. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live. Eu tenho um quadro aqui que eu pergunto para os entrevistados perguntas para você responder de forma rápida. É papo, é um tiro e queda, beleza? Vamos ver se eu consigo responder rápido. Começar. Se o Alano não fosse narrador, o que o Alano seria? Eu ia querer ser jogador, mas não ia ser, né? Um ídolo. Aí pode ser no esporte ou na música, enfim, pode abrir o leque de opções. Mano Brown. Se você quiser, uma pessoa que você quer tirar uma foto, por exemplo, tá numa rua e você encontrar uma pessoa que você deseja muito tirar foto. Quem é essa pessoa? Uma selfie? Zico, grande Zico, um dos maiores ídolos aqui do Brasil. Um jogo. Brasil e... Um jogo? Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Eu vou fazer um jogo Barcelona e Real Madrid 2005 com o Bernabéu aplaudindo o Ronaldinho. Eu lembro muito bem desse jogo. Agora eu quero para fechar... O jogo que eu narrei seria outro, mas você falou um jogo, é um jogo. Isso, a próxima pergunta seria essa. Um jogo que você narrou que marcou a sua vida ou então marcou pelo fato de ser um jogo muito importante? Cara, foram tantos jogos legais que eu narrei, mas eu vou surpreender, tá? Eu vou citar um recente. Eu vou fugir do SBT, porque senão vai ficar muito óbvio, né? Claro que os jogos do SBT, os jogos do Flamengo, do Palmeiras, foi muito grande, mas eu
Eu vou citar um, tá? Do Fortaleza. Fortaleza e Independente, pela Copa Sul-Americana. Eu fiz os 2 jogos no local, na Argentina e no Castelão. Foi incrível. O ambiente na Argentina e o ambiente no Castelão, eu já passei o tempo, tá? É que o Fortaleza foi eliminado aos 50 minutos. Então, o silêncio do Castelão, com 60 mil pessoas, me comoveu. Eu nunca tinha trabalhado num dia em que as pessoas não conseguiram reclamar, só chorar. Então, foi um jogo que me marcou e eu estava no Castelão a eliminação do Fortaleza. É isso. Muito obrigado, Alano. Obrigado para a galera que acompanhou. Alano, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por aceitar o convite. Desejo sucesso para você, para a sua família também. Que aconteça tudo de forma que seja tudo em paz. Muito sucesso para você. E obrigado novamente pelo aceitar o convite, viu? Valeu, Gustavo. Obrigado pela moral. Obrigado pelos amigos que perguntaram, que participaram. E pode seguir a gente aí no @LuizAlano no Instagram. Hoje no SBT, no DAZN, no OneFootball e outras plataformas aí também, colaborando numa a Rádio Guarujá em Florianópolis, um programa de debate da 1h online, de casa, também por vezes, eventualmente na Rádio Oeste Capital de Chapecó. E é isso, a vida do profissional de hoje. Hoje nós somos uma empresa que entregamos o nosso produto Nós somos uma empresa que entregamos o nosso produto para as empresas de comunicação também. É isso. Obrigado, galera. Obrigado, Alano. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau.